O Evangelho de hoje nos traz um chamado profundo à missão, mas também a confiança radical em Deus. Isso porque Jesus envia seus discípulos para anunciar que o reino dos céus está próximo, curar, libertar, levar paz, sem levar consigo riquezas, garantias ou até mesmo seguranças humanas. É por isso que o ensinamento de hoje nos lembra que a força do evangelizador não está no que possui, mas na fé que carrega. Em tempos de medo, incertezas, ansiedade, a passagem do Evangelho de hoje nos ajuda a compreender que é possível viver com leveza e propósito, mesmo em meio às rejeições e dificuldades da vida. Isso porque ele nos ensina, queridos, a seguir em frente com dignidade, principalmente quando não somos acolhidos, a confiar plenamente que Deus proverá tudo aquilo que for necessário no caminho. É uma palavra que nos transforma, que nos forma, nos consola e, ao mesmo tempo, nos impulsiona a viver com mais verdade, desapego e confiança. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vinda, também seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje para esta quinta-feira, dia 10 de julho de 2025, é o Evangelho de Mateus, o capítulo é o 10, versículos do 7 ao 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber nem escutar vossa palavra, sai daquela casa ou daquela cidade e sacude a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, algo neste Evangelho que parece gritar aos nossos dias, não é mesmo? Não com o barulho do mundo, mas com a firmeza de quem nos sacode por dentro. Quando Jesus diz aos discípulos, no caminho anunciai, o reino dos céus está próximo, ele não apenas os envia, mas ele os desperta. E essa missão não ficou enterrada nas páginas do passado, não. Ela ainda arde, esperando por corações que acreditem. Acreditem, queridos, no poder da simplicidade, também na urgência de anunciar. Então observem, Jesus escolhe os seus e os orienta com precisão. Nenhuma moeda nos cintos, nenhuma sacola, nenhuma segurança humana, apenas a certeza de que o reino precisa ser levado e que quem o carrega será sustentado pelo próprio Deus. Mas por que esse despojamento? Porque, queridos, o anúncio do reino não se sustenta com ouro, ele se sustenta com fé,
Compreende? Que a fé é incompatível com o excesso de garantias. É nesse ponto que a lição começa então a nos tocar profundamente, porque nós vivemos em um tempo em que acumulamos medos, ansiedades, reservas para o que pode acontecer. Mas o discípulo é chamado a ir com o coração livre, a confiar que, ao fazer a vontade do Pai, tudo o que for necessário lhe será dado. Isso não é romantismo espiritual, é desafio, é prova, é vida concreta, vivida sobre a lógica do reino e não da terra. Jesus diz: de graça recebestes, de graça deveis dar. Aqui também, queridos, está a essência da missão cristã. Nenhum dom que temos nos pertence, nenhuma cura, nenhuma palavra, nenhum consolo. Se o que fazemos ao outro nasce do amor, então é fruto da graça. E graça não se vende, não se troca, não se negocia. A graça se entrega. Mas esse evangelho também não é apenas um roteiro de missão, viu? Ele é também um termômetro da alma. Porque Jesus não promete aplausos, nem recepções calorosas, muito pelo contrário. Ele nos previne: haverá casas que não vos receberão, pessoas que não ouvirão, lugares que recusarão a paz. Mas então, o que fazer? Forçar? Insistir até sermos aceitos? Não, queridos. Ele diz: sacude a poeira dos vossos pés. O reino não é para ser imposto. Ele é semente que brota onde há solo fértil. E aqui nós nos deparamos com uma das maiores lições deste evangelho de hoje. Quantas vezes permanecemos em situações que sufocam nossa paz? Quantas vezes insistimos em ambientes que rejeitam nossa fé, nossa verdade, nosso amor? É por isso que Jesus nos ensina a respeitar os limites, a entender que há tempo e também em que é preciso seguir em frente. Sacudir a poeira é um gesto de libertação. Não de desprezo, mas de maturidade espiritual. Agora, queridos, eu não sei com vocês, mas ao acompanhar este evangelho, eu observo que, a cada linha, Jesus parece nos tirar o peso das costas, não é mesmo? Ele não exige perfeição, ele exige disponibilidade. Não pede que levemos estruturas, pede que levemos o reino. E o reino se leva com o olhar, com a palavra, com a presença. É um evangelho de leveza, mas também de coragem. Não é fácil anunciar, claro. Não é fácil viver confiando que Deus proverá. Não é fácil aceitar que haverá portas fechadas. Mas é exatamente aí que se prova a fé. Quando tudo parece incerto, mas ainda assim caminhamos. Quando nos falta o ouro e a prata, mas ainda assim seguimos. Quando nos recusam, mas ainda assim amamos. É um chamado para quem está cansado, para quem está tentando e não vê frutos. Quantas vezes, não é mesmo, queridos? É para quem já foi rejeitado por levar o bem. Por isso Jesus diz: vá a si mesmo, vá com o que tem, vá com a paz que carrega. E se não quiser ouvir, preserve sua paz. Não devolva com mágoa, apenas siga, porque o operário é digno de seu sustento e Deus cuidará de quem cuida da missão. Queridos, esse evangelho é um bálsamo para as almas ansiosas. Ele nos liberta
da necessidade de controle. Nos ensina que não precisamos de todos os recursos para fazer o que é certo. E que mesmo quando parece que nada deu certo, ainda assim plantamos o que deveria ser plantado. O anúncio do reino não é apenas uma tarefa externa. Ela começa a ser dentro de nós. Anunciamos com o que somos, com o modo como tratamos o outro, com a maneira como lidamos com o que é negado a nós. E cada gesto é uma chave de dizer: o reino está próximo. Agora pense na sua vida. Em quantas situações você tem carregado fardos que Jesus nunca pediu? Em quantas ocasiões tem insistido onde há uma barreira, onde não há mais abertura? Talvez seja tempo de entender que sua paz não está em ser aceito por todos, mas em estar em paz com Deus. Talvez seja a hora de confiar que mesmo sem tudo o que o mundo exige, você tem o necessário para fazer diferença. E se hoje sua alma estiver ansiosa, lembre-se, a ansiedade muitas vezes nasce da tentativa de controlar o que é divino, viu? Jesus não manda planejar cada passo, ele manda confiar. Ele diz: não levem o supérfluo, levem a paz que vem de saber que a missão é de Deus. E os frutos são dele, e os caminhos são cuidados por ele. Por isso que falo muito disso também lá dentro do Evolare, para ajudar pessoas que sofrem de ansiedade, como vencer a ansiedade pelo poder da fé. Se você precisa desta ajuda extra, acompanhe. O link do Evolare está logo abaixo no primeiro comentário fixado. Agora, queridos, sacudir a poeira dos pés pode ser hoje o gesto mais profundo de cura para o seu coração. Pode ser o início de um novo tempo, de uma nova caminhada, uma caminhada mais leve, de uma missão vivida com verdade, porque quem vive o reino vive para algo maior do que a aprovação, vive para aquele que nos enviou. E é por isso que nesse dia a palavra quer te visitar, não apenas para te enviar, mas para te libertar da ansiedade que prende, do medo que trava, da insegurança que cala. Jesus não te escolheu porque você tem tudo, viu? Ele te escolheu porque você tem fé. E é ela que te fará caminhar leve, livre e verdadeiro. Amém? Espero que este evangelho de hoje, que esta reflexão tenha sido muito importante para você, tenha sido claro, objetivo, tenha lhe ajudado em seus questionamentos, em seu caminhar pela vida. Claro, hoje, se for possível, digite logo abaixo nos comentários esta poderosíssima frase: o reino dos céus está próximo. Se você não quiser digitar esta frase, não tem problema, digite somente o seu primeiro nome, amém? Saberei que você também me acompanhou até este momento. Agora receba com muita alegria, com muita fé, esta oração de hoje. Senhor nosso Deus, estamos aqui dispostos a ouvir o Teu chamado. Sabemos que nos envias para anunciar o Teu reino, mesmo que muitas vezes nos sintamos pequenos, incapazes, com medo. Mas hoje entendemos, Senhor, que nós não precisamos levar nada além da Tua palavra e da Tua paz. Por isso, ensina-nos, Senhor, a confiar na Tua providência, a caminhar sem o peso das preocupações e sem o fardo da ansiedade, do medo. Ajuda-nos a entender que a missão que nos confias não depende das nossas posses, mas da nossa obediência. Dá-nos coragem, então, para entrar nas casas, nas histórias, nas vidas das pessoas com o coração
cheio de compaixão. E saibamos curar com palavras, ressuscitar com gestos de esperança, purificar com perdão, expulsar os demônios do medo com teu amor. Mas se nós formos rejeitados, Senhor, e não nos percamos na mágoa, por isso ensina-nos a sacudir a poeira e seguir em frente em paz. E nunca nos esqueçamos, a tua paz é um dom e ela não é uma moeda de troca. Que ela então permaneça conosco, mesmo quando o mundo tenta tirá-la de nós. Conduza os nossos passos e caminhemos leve, sem a bagagem do orgulho, sem a necessidade de reconhecimento, apenas com a certeza de que estamos fazendo o que é certo, porque fomos enviados por Ti. E hoje, Senhor, com muita humildade, dizemos: envia-nos, Senhor. Dá-nos forças para anunciar que o reino dos céus está próximo, que a Tua vontade, Senhor, nos guie que ao final de cada dia possamos descansar na certeza de que caminhamos contigo. Amém. Muito obrigado, você que me acompanha até este momento. É sempre uma grande alegria, também um privilégio ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Não se esqueça, o like, o gostei, o joinha aqui neste vídeo será muito importante. Compartilhe também este evangelho, fazendo chegar a mais pessoas. E claro, irei aguardar você novamente aqui no nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. E tenha um ótimo e abençoado dia.